Hoje eu tô aqui para reclamar. Desculpa, mas hoje no plano sequência estou aqui para falar mal sobre a Marvel. Porque mesmo que eu tenha gostado muito de Thunderbolts, o novo filme que estreou aí no cinema, eu quero trazer uma crítica, mas ao mesmo tempo também eu quero cutucar vocês, para vocês comentarem comigo aqui sobre esse dilema. Por quê? Recentemente, estreou também Sinners, Pecadores, do Ryan Coogler, o diretor de Pantera Negra, o filme sobre vampiros. Tem um vídeo aqui aparecendo no cardzinho acima. E eu quero falar sobre pós-créditos, porque é uma coisa que, tudo bem, a indústria atual de cinemas de Hollywood trabalha com pós-créditos, é inevitável. Sempre que a gente quer fazer um universo compartilhado, nós queremos trazer coisas que vão atiçar a curiosidade das pessoas para ver os próximos filmes, né? A ideia de franquia é sempre pensando no que vai vir a seguir. Mesmo que seja um tesão interrompido, né? Ainda é algo muito feito, né? Aquela questão de, olha, você viu isso daqui, mas tem mais coisa vindo. Mas eu quero comparar esses dois, porque os dois têm pós-créditos, e eu quero falar sobre as diferenças entre um e outro, e também, é claro, falar sobre outros pós-créditos e em como antigamente funcionava de uma maneira e hoje funciona de outra. Primeiro, falar sobre pós-créditos da Marvel, Thunderbolts. Basicamente, não vou dar spoilers, mas fala sobre o que vai vir no próximo filme dos Vingadores. Dá um gatilho ali do que vai vir a seguir e do que você pode esperar do próximo filme. Enquanto em Sinners, Pecadores, nós vemos uma breve continuação da história e ao mesmo tempo também vemos ali um momento de um dos personagens tocando, e a diferença que para mim desses dois é: enquanto um te recompensa, o outro somente um gatilho para o que vai vir a seguir. O gatilho para o que vai vir a seguir, é claro, Thunderbolts. Porque a Marvel sempre trabalha em cima disso. Sempre trabalha no próximo grande filme, no próximo grande projeto. E é sempre o próximo. Apesar de eu gostar, apesar de sim, eu fazer parte da época de fãs da Marvel que sempre viam pós-créditos e ficava, meu Deus, vou analisar o que vai vir a seguir, altas teorias, personagem X vai entrar. Hoje em dia, se tornou tão saturado que virou não algo positivo, mas pelo contrário, negativo. Não somente para quem assiste, mas também para os próprios produtores e quem está desenvolvendo o projeto ali, que no final das contas, certos pós-créditos nunca vão acontecer, nunca vão ter a luz do dia. Basta ver, por exemplo, Eternos, que foi um filme aí que estreou, foi um fiasco, e trouxe um pós-créditos onde aparece um menino lá do One Direction, que eu esqueci o nome dele, e ele aparece como o irmão do Thanos, um personagem bem importante para o universo Marvel, só que nunca mais é desenvolvido, nunca mais é apresentado. Tem também Thor 4, né, que a gente tem no pós-créditos o Hércules sendo introduzido, um personagem também importante, só que nunca mais aparece. Temos também diversos outros pós-créditos que provavelmente nunca serão usados, justamente por essa mudança que a Marvel fez. E é claro, nós temos de outro lado Sinners, Pecadores, que nós temos uma continuação da história e é quase como se fosse uma recompensa por ter chegado até ali, sabe? Onde você vê um dos protagonistas conversando ali e é quase como se fosse uma recapitulação de tudo que você assistiu enquanto estava ali no cinema e uma resolução do filme, de fato. Não é algo que vai vir a seguir, não, é um bônus, é algo que te dá uma satisfação de estar ali ainda, porque você sente um prazer e uma recompensa de ter visto o filme até ali, sabe? Então te passa uma sensação diferente, porque o filme todo ele é construído de uma maneira onde você está sempre perdendo algo. Os personagens acabam morrendo ali em determinado momento. É um filme de terror, então é claro que vão ter perdas, só que é algo muito melancólico quando chega no final. E ao mesmo tempo, quando vai passando os créditos ali, essa melancolia vai sendo substituída por uma sensação de felicidade, justamente por ter sobrevivido até o final desse filme, sabe? E aí quando chega nessa recompensa, você sai do filme de uma maneira diferente, não olhando com uma tristeza, mas pelo contrário,
olhando como o olhar dos personagens ali que sobreviveram ao filme. Então tem uma diferença muito grande. E aí, quando eu falo de pós-créditos, vale lembrar que lá antigamente, nos anos 70, tem ali, não tem exatamente quando começou a se utilizar pós-créditos, né, nos filmes, mas era muito utilizado para apresentar bônus, sabe? Por exemplo, erros de gravação era muito comum aparecer nos créditos enquanto rodava, né? Corra que a polícia vem aí, outros filmes clássicos de comédia utilizavam disso, né? Austin Powers também tinha pós-créditos, onde a gente via ali diversas participações especiais aparecendo e funcionava muito como uma gag, como uma piada final, sabe? Olha só, essa é a punchline final do filme. E até que funcionava bem. Outros, é claro, não funcionavam tanto. E aí começou a surgir os pós-créditos quando diversos filmes ali, filmes do Alien, por exemplo, Predador, começaram a dar detalhes sobre a história e sobre talvez o que poderia vir a seguir. Uma pista sobre um personagem que talvez estivesse vivo e tivesse morrido no filme, e entre outros começaram a surgir, então pós-créditos foi se tornando mais popular. Quando a gente chega em filmes de heróis, ali por volta dos anos 2000, ainda não era popular ter pós-créditos dando indício de franquia, de próximos filmes. Só que aí quando a gente vai chegar ali no universo Marvel, começando a ser estabelecido, e alguns outros filmes também, a gente que vão ali começando a criar uma estrutura, sabe? A gente vai vendo essa fórmula começando a cada vez mais viralizar e se tornar algo comum em Hollywood. Pirata dos Caribes, por exemplo, tem um pós-créditos de um macaquinho ali pulando na câmera, mas é uma piada. E é muito mais como um bônus que os diretores colocam do que algo que é colocado para aparecer a seguir em um próximo filme. E é muito comum hoje em dia outros diretores dirigirem pós-créditos. O diretor ele fez todo o filme, mas o pós-créditos ele aparece depois, com um outro diretor que já está em outro projeto e isso é inserido no meio da edição ali do filme. Então é realmente algo que é pensado como produto, como ferramenta de marketing para colocar as pessoas de uma forma ansiosa para aguardar o próximo filme, que algumas vezes funciona, outras nem tanto, e acaba sendo na realidade uma decepção. Então é muito comum essas piadas surgirem e funcionarem, como por exemplo no filme do Homem-Aranha a gente tem a piada do Capitão América falando, você ainda tá esperando aqui? Isso é uma referência, por exemplo, ao Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidado, que foi um dos primeiros filmes que usaram pós-créditos, que ele aparece no finalzinho e fala, vocês ainda estão aqui, gente, o filme acabou, pode ir embora, tá? Então, funciona ou não funciona? E quando eu fui ver o pós-créditos dos Thunderbolts, tem a piada, que eu achei legal, falei, beleza, uma piadinha, ok. E tem, é claro, o pós-créditos que dá indício do que eu ia ver seguir. E o que me irritou, na realidade, foi que é algo tão óbvio que não precisava aparecer, sabe? Que podia ser deixado para ser apresentado em um próximo filme. É claro que eles dão um contexto ali de como que vai estar essa equipe, esses personagens, quando começar o próximo filme, que tem um salto temporal de 1 ano, mais ou menos. Só que, cara, precisa. Não tem como colocar isso no filme, ser apresentado no filme. Em Batman, por exemplo, Batman Begins, no finalzinho do filme, a gente é apresentado uma carta, né, que é um Coringa, uma carta de baralho, e fala, olha, o novo cara tá aparecendo aí. E já dá indício que o Coringa vai aparecer. Isso não é colocado no pós-créditos, mas no final do filme. Só que construir essa ansiedade é necessário para, de alguma maneira, levar o pessoal de volta ao cinema. E que cada vez mais, para mim, vai se tornando desnecessário. Eu, honestamente, não espero mais pós-créditos. Eu sei que eu vou ver isso em alguma notícia de um site, ou em algum TikTok, ou vídeo do Instagram da vida. Não é muito comum eu só sair, sabe? Diferente de Sinners, Pecadores, que eu nem esperava que teriam pós-créditos e que eu me senti recompensado. E eu trago agora esse debate para você também. O que você acha sobre isso? Sobre pós-créditos? Se você gosta, não gosta? Deixe nos comentários, porque honestamente, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque a Marvel que criou que viralizou, né? Ele não criou, mas viralizou essa fórmula para tentar criar franquias,
talvez se tornou algo que hoje em dia se tornou cansativo, sabe? Tem diversos filmes hoje em dia que usam de pós-créditos também, por exemplo, Velozes e Furiosos, filmes de heróis B de outros quadrinhos que tentam fazer franquia, filme da Netflix até. Então, qual que é a verdadeira função para você de pós-créditos? Deixe nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e também conferir os nossos outros quadros aqui dentro desse canal, que também tem muito conteúdo para você ver, tá? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.